Bom dia a todos. Peço licença para ler o texto que preparei para esse momento. Agradeço o convite da Central dos Sindicatos Brasileiros para debater o contexto histórico do agronegócio no Brasil e em Mato Grosso em particular. É uma oportunidade única para discutirmos um tema tão importante do nosso país, ou seja, a questão agrária no contexto do capitalismo contemporâneo e sua crise. Desde há muito dedico-me à pesquisa e reflexão acerca das relações estabelecidas entre Estado, políticas públicas e classe dominante agrária, agroindustrial no Brasil, no século XX e século XXI, sobre múltiplos aspectos. Nesta abordagem, volto minha atenção para uma problemática que, por muito tempo, observo que é a questão do papel e da função do agronegócio. Após 1970, com o avanço das preocupações ecológicas relacionadas à renovação dos recursos naturais e, por consequência, da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento capitalista contemporâneo, o avanço da ocupação humana sobre a floresta passou a ser medido, bem como seus impactos. Daí a constatação de que o bioma amazônico perdeu, desde 1970, cerca de 20% de sua área de cobertura florestal. Somente entre 1995 e 2004, o Brasil apresentou uma taxa média de desmatamento de 20.600 km² ao ano, segundo o INPE. O bioma do Cerrado, que compõe boa parte das áreas de transição e em torno da floresta, tem hoje uma taxa de 40% de ocupação para fins agrícolas. Até meados do século XX, o estado de Mato Grosso viveu basicamente da pecuária extensiva, com poucas alternativas econômicas expressivas. Foi com a implantação da ditadura civil-militar no Brasil que esse cenário mudou. O governo federal militarizado passou a incentivar, com diferentes órgãos criados para esse fim, a vinda de empresas para a Amazônia, com especial ênfase para o Mato Grosso. Dois eixos de atuação merecem destaque: a atividade agropecuária e de colonização, aqui entendida como venda de lotes de terras para fins agrícolas, para proprietários de outras regiões do país, dispostos a ocuparem esses espaços vazios e produzirem. Foi esse projeto de ocupação e desenvolvimento do Mato Grosso que provocou o surgimento de mais de 100 cidades em menos de 30 anos, desde que o estado de Mato Grosso foi dividido em 1977 de direito e em 79 de direito de fato, deixando-o com 900 mil km². E isto, através desse processo, abriu-se no estado várias rodovias, dentre elas a 163, a 364 e a 158, norteando o fluxo dessa ocupação que levou sua população de 600 mil habitantes em 1970 para cerca de 3,5 milhões em 2014. E em Cuiabá, a capital de 100 mil habitantes, para pouco mais de 550 mil habitantes nesse período. O estado de Mato Grosso é hoje uma frente pioneira e também de expansão, nas palavras de Souza Martins, grande sociólogo brasileiro. Esse processo de transformação, com efeitos econômicos e socioambientais muito intensos e que por isso tem chamado a atenção de estudiosos, pesquisadores, cientistas de diferentes áreas do Brasil e do mundo. Considerando o acima exposto, ou seja, essa matriz de desenvolvimento foi imposta pelo governo civil-militar brasileiro nos anos de 1970, atualizada, mas não superada. Propomos uma discussão nesse sentido. Destaco a minha opção teórica, metodológica, conceitual e de análise das categorias acima elencadas, que estão pautadas e fundamentadas nos estudos de Antônio Gramsci, Pierre Bourdieu, Sônia Mendonça, Souza Martins, dentre outros. Estas opções são relevantes no sentido de entendermos o Estado no sentido de uma correlação de forças naquilo que Antônio Gramsci chamou de Estado ampliado, ou seja, a presença da sociedade civil, entidades privadas de hegemonia da classe política no Estado enquanto federado, na concepção de Max Weber, Norbert Bob e dentre outros. Ou seja, uma metodologia indicada para entendermos o Estado por dentro, dando nome aos bois, quem é quem no jogo político e de poder da sociedade brasileira. Ponto 1. A hegemonia do agronegócio no Brasil, uma construção em disputa. Os estudos de Sônia Mendonça, professora da UF, minha ex-orientadora, apontam para uma disputa no processo de construção
da hegemonia de um novo segmento dos grupos agroindustriais brasileiros entre as décadas de 1980 e 1990, articulado pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Tal pesquisadora faz uma análise dos projetos e estratégias políticas adotados por seus dirigentes, demonstrando como a agremiação não apenas conseguiu superar a crise da representação política vigente entre as entidades patronais da agricultura, como também instituir-se na nova força hegemônica do conjunto, tendo como coroamento a proposição de uma nova entidade do tipo a Sociedade Brasileira do Agronegócio, ABAG, criada em 1993, a rigor. O novo segmento não era tão recente quanto se pretendia fazer crer, passando a existir desde a modernização da agricultura nos anos de 1970, conquanto tão explicitamente associado às atividades industriais e principalmente financeiras. Se novidade havia, era a associação num único sistema de todas as atividades tida como correlatas ao agrário. Esta associação, atrelada à ideia de independência intersetorial, que somente se completaria uma vez vinculada ao chamado mundo anterior à porteira, o qual envolvia desde o armazenamento, transporte, até a industrialização e financiamento da produção. Nas palavras do seu ex-presidente da ABAG e ex-ministro do governo Lula, ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ele afirma o seguinte: o agricultor passou a ser um especialista em plantar e criar, em íntima interdependência com os segmentos a montante e a jusante da fazenda. Logo, a noção do agronegócio organizaria e instrumentalizaria um poderoso complexo de cunho muito mais comercial e financeiro, cuja importância não deve ser avaliada apenas por seu desempenho econômico, mas, sobretudo, por sua influência política. Nessa nova leitura, a agricultura tornou-se avalista de um sistema produtivo amplo e intricado, diante do qual urgia criar-se uma mega agremiação adotada de poder político proporcional, e sua importância, embora nenhuma das entidades pré-existentes fosse desaparecer. A ABAG não é uma associação a mais. Ela não nasce para substituir as associações dos vários segmentos que a constituem, todas elas participando do seu conselho consultivo. A criação da ABAG pode ainda ser vista como uma reação dos empresários agroindustriais à incompetência do Estado para enfrentar a crise econômica brasileira, incompetência que resultara numa suposta estagnação da agroindústria, legitimando a transferência para as entidades de classe da responsabilidade de buscar novos rumos para o problema. A imprensa desempenharia importante papel na construção do consenso em torno da nova entidade, publicando matérias de forte apelo à opinião pública, tais como: reunidos sob uma mesma entidade 40% do PIB brasileiro, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, foi lançada nacionalmente a Associação Brasileira do Agribusiness, que surge para representar e articular as ações de empresas vinculadas ao complexo agroindustrial do agronegócio. O peso pesado da nova entidade congregará a Agroceres, a Maxio, a Sambra, a Febraban e, como não poderia deixar de ser, a sua sede em São Paulo. Como mais recentemente a Rede Globo apresenta em sua propaganda: o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Essa propaganda que começou em 1916. Como se percebe, diferentemente do discurso que a legitimava, a ABAG constituiu-se desde o início num pool de empresas e não propriamente numa associação de entidades patronais, conquanto seus dirigentes insistissem em afirmar o contrário, encarregando-se do trabalho de doutrinação sobre a importância do agribusiness para a sociedade brasileira. A nova força hegemônica do agronegócio assentou-se sobre duas noções caras à retórica neoliberal dos anos 1990, a segurança alimentar e a competitividade, as quais, embora aparentemente paradoxais, logo seriam compatibilizadas mediante transformação do agribusiness brasileiro em coadjuvante da segurança alimentar mundial e não meramente uma cadeia empresarial de cunho comercial, industrial e financeiro plenamente capitalista e lucrativa. Mediante tal operação discursiva, minimizava-se o fato de ser a nova entidade a institucionalização de um lobby empresarial dos mais rentáveis
mascarados pela retórica de sua missão social. Afinal, não era o Brasil apresentado como um dos maiores exportadores de produtos do agribusiness, embora contando com a taxa, como a população brasileira sendo a sexta mais bem nutrida do planeta? A contradição embutida nesta autojustificação reside no fato de estarmos diante de uma entidade representativa das grandes cadeias de atividades altamente empresarializadas e financiarizadas, destinadas prioritariamente à exportação, sem qualquer compromisso com o mercado interno ou a mal alimentada população brasileira, embora tivesse emergido fazendo-se portadora de uma finalidade estratégica: compatibilizar o desenvolvimento com o bem-estar social. Veja os escândalos da carne fraca e a mais recente da JBS. Esses novos ruralistas explicitaram um novo projeto para a agricultura brasileira, pautado por 3 parâmetros: competitividade, tecnologia e gestão. Do ponto de vista político, advogam merecer participar ativamente da grande discussão nacional e redefinir o Estado, transformando-se a ABAG em importante ferramenta de apoio ao planejamento do agronegócio brasileiro. Mas a título de ilustração, da ABAG participam cerca de 60 membros de empresas nacionais e internacionais, todas elas com o seu interesse no sentido de organizar e viabilizar meios para decidir as políticas públicas. Segundo Sônia Mendonça, a ABAG é o coroamento do projeto hegemônico enunciado pela OCDE, que exerceria um papel importantíssimo no sentido de conquistar novos canais de representação, políticas poderosas o bastante para interferir junto às políticas econômicas emanadas da sociedade política, a difusão de um projeto efetivamente consensual para a agricultura brasileira, sendo por vértice o binômio segurança alimentar e internacionalização da competitividade, aberto mais do que nunca à penetração maciça do capital estrangeiro e finalmente, a neutralização de 2 processos bastante colidentes: a progressiva fusão e concentração de empresas, capitais ligados às atividades decorrentes da administração pública e de atividades particulares. E aqui eu quero destacar um importante estudo que os senhores podem baixar do site da Unicamp, que é um trabalho feito sobre a professora Zuleika Arruda, que hoje trabalha aqui no Instituto Federal de Educação de Mato Grosso. Ela estudou a questão do agronegócio com o seguinte tema: cadê o agro desse negócio? Ou seja, fazendo um debate sobre essa relação econômica que está envolvendo e que envolve vários setores no sentido econômico, político e social. E por falar na questão política, quero destacar aqui o papel da bancada ruralista, que é conhecida através da mídia como Frente Parlamentar da Agricultura. A bancada ruralista, ela é formada por 207 deputados e 32 senadores que integram todo esse grupo no Congresso. Os parlamentares alinhados ao tema fazem parte da Frente Parlamentar, que costuma organizar reuniões periódicas em Brasília para definir suas estratégias, que vão desde a proposição de pautas até a indicação de nomes para as comissões parlamentares, como as de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Entre eles estão os senadores Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas, Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, Ivo Cassol, do PP de Rondônia, além dos deputados Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, que é o atual presidente dessa frente, Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, e o agora ministro da Justiça, ex-ministro Oswaldo Serra, do PMDB do Paraná, que tem se empenhado em fazer passar pelas comissões, nos plenários das respectivas casas, leis que colocam em perigo terras indígenas, quilombolas e demais territórios tidos como reservas legais, parques, entre outros. O objetivo, claro, é a expansão territorial e econômica do agronegócio. Essa é uma das frentes muito bem conhecidas e a principal que forma o Congresso Nacional.
O agronegócio em Mato Grosso. O período aqui abordado pautou-se numa reflexão sobre as transformações do Estado brasileiro a partir da década de 1970 e suas implicações no campo das políticas agrárias e agrícolas. Ao analisarmos a vida política e econômica e social desta região, no conjunto das políticas públicas do regime autoritário, a modernização conservadora capitaneada pelos militares que acompanhavam o projeto maior dos governos da época, cujo objetivo era a reestruturação de toda a economia brasileira. O fator principal que contribui para o avanço da fronteira agrícola no centro-oeste e na Amazônia foi a utilização do crédito subsidiado como mecanismo indutor da mudança. O avanço do capitalismo no campo brasileiro fez aumentar a acumulação e a concentração da riqueza. Esse processo transformou o meio rural, como a mecanização e a industrialização, simultaneamente à modernização tecnológica de alguns setores da agricultura. Seu reverso foi a expropriação e a expulsão da terra dos mais variados tipos de trabalhadores rurais, gerando o crescimento do trabalho assalariado e novos personagens na luta pela terra e pela reforma agrária. Desta forma, tratamos a fronteira agrícola como resultado de ações políticas, onde agências e agentes que ocuparam as novas terras através do processo de expansão do capital, reproduziram as mesmas relações de produção da área dominante, ou seja, a reprodução da estrutura agrária do sudeste e do sul do país. Portanto, as práticas políticas e sociais e culturais que têm a marca dessas colonizadoras, elas representam uma forma autoritária de organizar e de desenvolver esta região. Afirmamos que o centro-oeste, e principalmente regiões da Amazônia, constituir-se num lugar de alívio provisório para as correntes migratórias vindas do sul do país, influenciadas pelo modelo político-econômico adotado pelos governos militares pós-64, onde pretendiam neutralizar os movimentos sociais e principalmente não resolver a questão agrária. É importante destacar que no discurso chamado do setor produtivo primário, profundamente anacrônico, como afirma o professor Gilberto Vasconcelos, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento estão interligados, são parte de um mesmo processo social e econômico. Portanto, é fundamental que o papel dos sindicatos, das universidades, através da nossa arma principal, que é o conhecimento e a pesquisa, através de conceitos sólidos, buscando sempre a causa desses fenômenos, a orientação, a discussão e o esclarecimento sobre a problemática social e econômica regional e nacional. A ideologia é um discurso que disfarça e encobre muitos conflitos sociais, muitas contradições, para legitimar a ordem social vigente, da qual acontece com o domínio das empresas multinacionais, dos bancos estrangeiros e das políticas sociais no Brasil, através do Banco Mundial. Quero destacar questões interessantes que precisam ser revistas, como a Lei Candir. A Lei Candir, que é de 1996, ela produz a isenção para a exportação de produtos primários, as chamadas commodities. Mato Grosso, no ano de 2016, perdeu cerca de 5 bilhões de reais que deveria ser investido no Estado e restituiu apenas 10%. Para vocês terem uma noção, a Lei de Diretrizes e Bases deste ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Mato Grosso para 2018, prevê uma renúncia fiscal na ordem de 3,5 bilhões. Isto é muito significativo. Em relação aos fatores e às estratégias de organização política, defendo o seguinte: uma efetiva educação ambiental em todos os níveis de ensino, com abordagem teórica, prática, desnaturalizando os conflitos e as crises ambientais desse Estado. E aí o papel das instituições públicas particulares, das associações de sindicatos e assim por diante. Criar redes de estudiosos, docentes, pesquisadores, que num esforço de compreender essa temática e tornar público através de uma rede de estudos e pesquisas sobre esta questão, através de uma visão crítica. Pressionar para que ocorram formulações de políticas públicas dos entes da federação, União, Estados e municípios, com programas de fiscalização, orientação e repressão aos crimes ambientais, aos crimes sociais, como a escravidão no campo, dentre outras. Estudar sobre a nova era ambiental, o antropoceno,
onde que sinais críticos da ação humana no planeta, pois a relação do homem com a natureza tem provocado enormes crises ambientais de dimensão global, com velocidade e profundidade, com mudanças em escala enorme, como a questão energética e o aquecimento global. Por exemplo, em 1940 existiam no mundo 40 milhões de automóveis, hoje passa de 1 bilhão. Estes impactos estão provocando mudanças na estrutura do planeta, transformações sérias com implicações em diversas áreas, como mudanças climáticas, na agricultura e principalmente na água. Os grandes desafios de hoje e do futuro, não só para o Brasil e para o mundo, estão relacionados à água, a alimentos e à energia. É urgente incorporar às ações humanas as mudanças da natureza, termos uma visão holística, pensarmos na sua integração e preservação, lutarmos por uma justiça ambiental, onde a distribuição dos bens da natureza possam ser distribuídos de uma forma igualitária entre todas as pessoas. É importante discutirmos a questão econômica, a questão ambiental, como uma questão estratégica. O direito ambiental, a legislação em defesa dos recursos naturais, aquilo que consta na Constituição de 1988, revermos o Código Florestal, a questão da biodiversidade e questionarmos a ideologia da sustentabilidade realizada pelo mercado, onde busca legitimar as condições sociais de dominação e de classe, a exploração da natureza, ocultadas por um discurso de compromisso com a ética, a justiça social e a proteção do meio ambiente. E nesse sentido, o papel das instituições são de grande relevância. A justiça ambiental surge a partir dos conflitos ambientais em nível local, regional, nacional e global, em decorrência da tensão entre crescimento econômico e desigualdade social. Se o mundo e seus recursos são finitos, quais são os fins para os quais nós dele nos apropriarmos? Para fabricar armas mortíferas ou para produzir alimentos? E o preço do progresso? O uso de agrotóxicos, defensivos agrícolas, na água, no solo ou na atmosfera. Frente às disputas de diferentes projetos nos territórios ocultados pela ideologia da sustentabilidade, uma parte significativa das empresas tem lançado mão em investir na realização de ações sociais como um dos pilares para as estratégias de produzir cada vez mais nesse sentido. No contexto de nossas pesquisas em Mato Grosso, temos acompanhado vários estudiosos que debatem sobre os avanços do agronegócio. Eu tenho visitado certas vitrines de exposição do agronegócio no estado a fins de pesquisa, como recentemente ocorreu em Lucas do Rio Verde, o Show Safra 2017, com o que há de mais avançado da questão da tecnologia, aquilo que é chamado produção, a produção através da tecnologia, chamada agricultura de precisão. O que é essa agricultura de precisão? São máquinas da John Deere, dentre outras, New Holland, que elas têm um poder, e é isso que encarece, máquinas que variam de 1,5 milhão a 2 milhões. As mais caras são as que produzem algodão, as que colhem algodão. Ou seja, essa tecnologia aplicada na agricultura. Quando vemos o que isso agrega valor nesse sentido, conversava com o colega há poucos, que sempre no final da safra em Mato Grosso, o índice de desemprego é muito grande, na chamada entre safra. Por quê? Porque essas máquinas operadas por profissionais altamente qualificados, com tecnologia de precisão, através de satélites que fazem todo um mapeamento do solo e assim por diante. Também nessas vitrines foram apresentados o uso de drones para fins de visualizar, de estudar, de pesquisar, de fornecer informações importantíssimas no seguinte sentido, de viabilizar o custo e cada vez mais a produção e a concentração. Outro ponto importante que eu quero destacar, que é uma política nacional e inclusive hoje de abertura para a aquisição de terras no Brasil. E em Mato Grosso isso vem acontecendo. Vamos pegar um exemplo mais recente de Sorriso, de Lucas. Por exemplo, uma das grandes empresas de Lucas, que foi vendida para um empresário chinês. Então, os projetos de viabilização, de conclusão do asfaltamento da BR-163, a saída para o sul do Pará, a questão do capital chinês nessa produção, nos projetos de construção principalmente de ferrovias. E nesse sentido o que nós vemos é um modelo agroexportador vigente,
com grande representação na política. Para pensarmos em agronegócio em Mato Grosso, a relação de poder é interessante. Por isso que a minha discussão vem nesse sentido. Pensarmos o Estado por dentro é o quê? É darmos nomes. E aí naquilo que o Gramsci falava, quem são os agentes e as agências? Desde o primeiro governo Blairo Maggi, que teve início essa hegemonia política do agronegócio no Estado. E aí, portanto, a resistência frente àquilo que é tão discutido e proposto, inclusive, pelos setores sindicais, que é a taxação do agronegócio. Durante a greve que nós fizemos o ano passado, e que foi levantada essa polêmica, o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, mandou um recado para o Pedro Tax. Se você taxar o agronegócio, nós vamos mover um impeachment contra você. Por quê? Pedro Tax não vem do agronegócio, ele é do Ministério Público Federal. Mas quem financiou a sua campanha foi o Eraí Maggi, primo através de milhões. Então ele é uma pessoa que está a serviço. Então essa é uma grande polêmica em termos de Estado, assim como os números que aqui eu trouxe para vocês. E é interessante nós vermos o seguinte, que quando falamos das agências e das agentes, é o quê? São essas entidades que estão organizadas a serviço dos seus interesses. Vejam o caso da AproSoja, ela começou aqui em Mato Grosso, e hoje ela tem uma expressão nacional e faz parte da ABAG. Inclusive o atual vice-governador, ele é oriundo da AproSoja. Então essa discussão, metodologicamente, eu vejo que ela é muito importante para pensarmos a sociedade brasileira, para pensarmos a sociedade matogrossense e principalmente para conhecermos, identificarmos mais a fundo com quem estamos lidando. Quem são as entidades, quem são as organizações dessa sociedade política, desse Estado, onde que tem as forças que aí representam. Então, eu vejo que esse é o papel, essa é a contribuição que nós temos a discutir, que vai além, ou seja, não é só, como dizem eles, não é só da porteira para dentro, nem só da porteira para fora. É uma questão política, é uma questão econômica, social, de organização e de participação no Estado restrito. Eu vejo que essa é a questão relevante para pensarmos Mato Grosso, principalmente frente às crises que aí se apresentam, principalmente frente à questão da isenção fiscal, principalmente frente à participação de pessoas desse meio, como é o caso de pessoas que foram presas e que estão presas, que representavam setores do agronegócio, como é o caso do ex-governador Silval Barbosa, que forneceu incentivos fiscais do tamanho como os senhores bem têm conhecidos pela mídia e assim por diante. Então eu vejo que o debate é riquíssimo, esse é um momento de estarmos discutindo nesse sentido. A organização política, ou seja, quem manda e como manda. Portanto, a relação política, a relação de poder, a discussão, a questão da ideologia, aquilo que nós fazemos nos nossos espaços de trabalho, que são universidades, que são sindicatos, que são escolas que nós fazemos, e nos nossos livros que escrevemos, que estão distribuídos pelas livrarias do Estado, esse é o papel, termos essa discussão, essa visão aprofundada, para quê? Para desnaturalizarmos certos discursos, para pensarmos numa outra proposta, numa visão muito mais ampla. E eu vejo que esse é o papel, essa é a contribuição e esse é o desafio. Obrigado e vamos para o debate.